Pessoal, vamos falar então aí a parte 2 dos atos administrativos. Estamos falando sobre elementos da semana 1, dia 5. Questão 11. Consoante a doutrina, são requisitos ou elementos dos atos administrativos a confi formob: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Questão correta. Questão 12. Questão 12 eu coloquei aqui uma casca de ovo, ou você pisando sobre ovos, porque é uma questão que você pode errar. Por que você pode errar? Se você pensar no motivo, você tende a querer errar esta questão, ok? Então, veja só. A redistribuição de ofício de servidor promovida como punição. Olha o CESP inovando aí, ele sempre trazendo ao glorioso MPU aí, ó. Sempre ele traz o que? A remoção como forma de punição, agora ele está trazendo a redistribuição. Qual a diferença entre as duas? A redistribuição é a retirada do cargo de um órgão indo para outro, certo? Esse cargo estando vago ou preenchido, tá? A gente já falou, a gente vai falar mais disso aí na 8.112. Redistribuição de ofício, então, como uma forma de punição por algum ato por ele praticado, caracteriza vício quanto ao motivo, um dos requisitos do ato administrativo. Então veja, vício vamos de trás para frente. Motivo é um dos requisitos? Resposta sim. Só que nós estamos falando que está ocorrendo aqui um desvio de finalidade, ok? O que é a finalidade mesmo? É o interesse público. Então sempre eu tenho que perseguir o interesse público, ok? Nesse caso eu estou querendo punir, certo? Um servidor público como e eu estou utilizando da redistribuição, que o interesse público da distribuição é retirar um cargo, vamos dizer assim, de um órgão e mandar para o outro, certo? Estando ele vago ou não. Essa é a finalidade, de suprir uma eventual necessidade de um órgão que está precisando daquele cargo. Então a finalidade da redistribuição seria isso. Agora, quando eu coloco com a finalidade de punição do servidor, eu estou com um desvio do interesse público, desvio da finalidade. Então, eu estou com um vício no qual elemento? No elemento finalidade. Ok? A finalidade, você tem que pensar assim: qual o objetivo? Ok? Qual o objetivo da redistribuição? Suprir uma eventual necessidade do órgão destinatário daquela vaga, estando ela naquele cargo, estando ele vago ou não, ok? Então, esse é o objetivo. O motivo, então aqui, olho para frente. E o motivo, eu olho para trás. Exemplo, como nós trouxemos aí, interdição. Então eu vou trazer aqui a interdição de um estabelecimento, daquele mercado que a gente estava falando lá na outra, naquela outra questão. Então, veja, o motivo, algo que aconteceu, eu olho para trás, o que aconteceu? Foi o produto estragado. Finalidade, olho para frente, o que acontece? Eu tenho que resguardar o interesse público, a saúde coletiva. Então, qual é a finalidade? Interesse público, olho para frente, beleza? Então essa questão aí se resolve nesse sentido aí, mas com
quando você pensar aqui, quando você lembrar aqui do desvio de finalidade, fica fácil. Veja que a redistribuição, então, é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central, que é o CIPEC. Observadas os seguintes preceitos. Primeiro aqui, interesse da administração. Então, qual é a finalidade? Interesse da administração. Questão número 13. A expressa fundamentação é um requisito de validade dos atos administrativos vinculados, mas não dos atos discricionários. Veja, antes da 9784 de 99, até tinha-se uma discussão a respeito disso por parte da doutrina, perfeito? Quando veio a 9784, ela praticamente esgotou as possibilidades dos atos administrativos não vinculados serem dispensados da fundamentação. Então a regra agora que você tem que levar para a tua prova é o que? Fundamentação. A fundamentação, ela ocorre tanto nos atos vinculados quanto nos atos discricionários. Ok? E aqui comporta, vou colocar exceção, que são poucas as exceções, ok? Exemplo clássico da exceção aqui, qual é? A exoneração chamada ad nutum, que é a de cargo comissionado, que ela é de livre, não preciso fundamentar, nomeação e livre exoneração. Perfeito? Então, esse daqui seria um dos poucos exemplos que nós temos de exceção aos atos administrativos discricionários que não necessariamente precisam agora de fundamentação. Se fundamentar, vincula. Então, tá aí algumas explicações. É importante saber a diferença entre o motivo e a motivação. Olha só, tá aqui o que eu estava falando. Questão 14. O motivo do ato administrativo não se confunde com a motivação estabelecida pela autoridade administrativa. Certo ou errado? Certo. Motivo diferente de motivação. O motivo é o que? Um requisito para a validade do ato. E a motivação é a exposição, é a justificativa de quem? Da formalização do ato. Então, certo? Então é o motivo, é o requisito, e a motivação eu vou explicar, eu vou justificar, certo? O porquê daquele ato. Então veja só, a motivação é a exposição de motivos que integra a formalização do ato. Então a motivação é a exposição de motivos. Ok? Ok. Agora, integra a formalização do ato? Não, não integra. Certo? Um requisito para a formação do ato ou formalização do ato, o requisito do ato é o motivo, ok? O motivo é a situação
subjetiva e psicológica que corresponde à vontade do agente público. Isto não. Quem traz a situação subjetiva e psicológica é quem? A motivação, certo? O motivo é um requisito do ato. Então veja, ó, coloquei aqui que é uma questão trabalhada, é difícil nessa parte aqui do motivo. Então é a realidade objetiva e externa ao agente, certo? Exemplo, interdição do estabelecimento lá que a gente trouxe como exemplo. Aquilo ali é uma realidade, porque está previsto na lei, ok? Servindo de suporte à expedição do ato. O móvel, ou seja, móvel, entenda-se com a vontade do agente. É a representação subjetiva, psicológica interna do agente, ok? Que corresponde àquilo que suscita a vontade do agente. Então ele está errado porque chama um motivo correspondente ao móvel do agente. Então o que ele fez? O motivo é a situação subjetiva e psicológica. Subjetiva e psicológica é a motivação, ok? Então é isso que a questão está trazendo, está incorreta aí. Questão não é trivial essa questão, ok? Uma questão bem elaborada aí. Então é uma questão, como eu sempre falo, para ser revista mais de uma vez. Questão 15. A competência para a prática de atos administrativos pode ser presumida ou advir de previsão legal. A competência é um dos requisitos do ato. Competência, finalidade, motivo, forma e objeto são o que? Requisitos ou elementos do ato administrativo, ok? E ela pode ser presumida? Resposta: não pode ser presumida. O que diz aí o artigo 17 da 9784? Ele vai falar que se não existir uma competência legal e específica, o processo administrativo vai ser presumido aí a competência? Não, vai ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para a decisão, ok? Então, não tem previsão legal, eu vou presumir? Não, será iniciado. Então vamos fazer aqui uns degraus, certo? De competências aqui hierárquicas, perfeito? Então temos essa seguinte estrutura hierárquica aqui na administração, por exemplo. Aí tem uma prática de ato que não tem previsão legal aonde que vai ser iniciada. Então ela deverá ser iniciada aonde? Aqui, ó. Autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Certo? Então é uma obrigatoriedade que a lei traz. Então eu não posso presumir de quem vai ser, se é ou se é deste. Então na realidade vai iniciar no menor grau hierárquico. Então eu não posso presumir. Então por isso que o nosso item vai estar incorreto. A questão 16, ela vai falar que a publicidade é um fator de eficácia, certo? Certo, a publicidade é um fator de eficácia e nunca de validade, ok? É requisito de moralidade dos atos administrativos? Sim. Entretanto, a publicação de atos irregulares, publiquei um ato que ele é irregular, não os convalida, certo ou errado? Certo, atos irregulares não são convalidados com a publicação, porque ela tem o que?
único fator aí que vai trazer a eficácia e não a validade do ato. Perfeito? Então, o item está correto. Olha que Coeli Lopes Meirelles fala: os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulamentares a dispensam. Questão 17. O motivo é a justificativa escrita à ocorrência dos pressupostos jurídicos, da ocorrência de quem? Dos pressupostos jurídicos, autorizadores da prática de determinado ato administrativo. Então, a justificativa é quem que nós falamos agora há pouco, é a motivação. Justificativa escrita da ocorrência dos pressupostos jurídicos, autorizador da prática do ato, é a motivação. Então, veja, a expressão fundamental significa a exposição de motivos, não é um requisito do ato administrativo. Então, a motivação é a exposição de motivos, aqui embaixo, ó. Isto é, a sua demonstração por escrito. Aqui, lá da ação popular, Lei de Ação Popular de 1965, é a demonstração por escrito de que os pressupostos de fato realmente existiram. Quem são os pressupostos de fato? O motivo. Então, é a demonstração que houve um motivo, a demonstração que houve um motivo é a motivação. Então, a motivação é a exposição dos motivos. Quem são os motivos? Os pressupostos de fatos ou de direito que eles realmente existiram, entenderam? Então, falei em justificativa, falei em fundamentação, eu estou falando da motivação. Questão 18. Os atos administrativos devem ser praticados necessariamente. Está trazendo duas palavras fortes que normalmente estão erradas aí. Necessariamente, normalmente, o examinador mente. Okay? Por escrito, necessariamente por escrito, em atendimento ao princípio do formalismo. Errado, porque nós temos atos administrativos que é a manifestação unilateral da administração ou de quem a represente, certo? Ela é regida sob o regime jurídico de direito público, então tem alguns atributos também, ok? Atributos da imperatividade, autoexecutoriedade. Então nós temos, por exemplo, olha a manifestação do Estado aqui, ó. Aqui você está aqui com o seu carro, aguardando no sinal vermelho. O que é isso daqui? Esse aqui é um sinal que é o que? Também considerado um ato administrativo do Estado, ok? E aqui tem o que? Qual atributo que está tendo aqui? Imperatividade. Ele está te obrigando a parar no sinal vermelho, perfeito? Então veja, os atos praticados necessariamente vão ser por escrito? Não. Podem ser por sinal, por gestos, por apito, por exemplo. Então, a regra, povo, a regra é que eles obedecem o que? O princípio da formalidade. Se eles obedecem o princípio da formalidade, significa que eu fui para frente e enrolou. Significa que o quê? Significa que, em regra, eles são
escritos. Ok? Então, quando ele fala que devem necessariamente, ele está não só incluindo a regra, mas excluindo a exceção. Então, por isso que ele está excluindo a exceção, é por isso que o nosso item, então, está errado. Veja uma questão aqui que ele trouxe numa outra prova, que vai trazer aí a respeito do entendimento aí da regra. Mas antes disso, vamos ver o que diz o artigo 22 da 9784. Os atos do processo administrativo não dependem de forma. O que é a forma? Determinada, escrita, por exemplo. Apesar de que a forma escrita seja quem, não esqueça disso para você não errar quando cair a regra, ok? Olha a regra aqui embaixo. Antes disso, quando a lei não expressamente exigir, ou seja, se a lei exigir que seja escrita, tem que ser escrita daí. Perfeito? Então, regra que os atos sejam escritos, mas podem ser as exceções, como nós falamos ali na outra página aí. Agora, em obediência ao princípio da solenidade das formas, então, o ato administrativo deve ser escrito, olha só, registrado e publicado, não se admitindo no direito público o silêncio como forma de manifestação da vontade da administração. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que deve ser escrito quando ele está falando comparando com o silêncio, ok? Então está comparando com a manifestação da vontade. Se é uma manifestação unilateral da vontade da administração, então não pode ter o silêncio como uma manifestação da vontade da administração, ok? Só que em alguns casos, se previamente previsto em lei, o silêncio pode ser um ato administrativo, mas deve ser expresso. Isso aí é a exceção da exceção. Então veja que nessa questão aqui, o examinador ele traz o deve ser escrito, ele traz uma forma muito mais, traz uma forma restritiva também, mas em análise em paralelo com o silêncio, certo? Então ele fez uma análise com o silêncio, ele não estava trazendo aí nessa situação se vai ser escrita ou não, certo? Que se não tem outras situações a não ser silêncio e o escrito, certo? Eu estou tentando defender o examinador aqui, mas às vezes ele dá umas bagunçadas aí na nossa cabeça, no sentido de que pensar o que ele está pretendendo com a questão, não no sentido de saber ou não o que a teoria, como você já está sabendo. Então veja, nessa situação ele está comparando o escrito versus o silêncio. Então é essa comparação que ele está trazendo aqui. Nessa comparação ele está falando aqui o que deve ser escrito. Entende? Então você tem que entender isso que o examinador está querendo trazer para você. Agora nessa outra, ele está falando assim, olha, não tem uma outra situação a não ser por escrito. Então pode ser aí em outras situações. Então nessa outra aqui ela fez uma comparação entre o escrito e o silêncio. Então ele está falando entre o escrito e o silêncio. A regra é que tem que ser escrito. Se tiver o silêncio para ser um ato administrativo, ele deve estar expressamente previsto na lei. Então é isso que o examinador está tentando trazer. Então é isso que você tem que ficar sempre pensando. O que é regra, o que é exceção? O que é regra, o que é exceção? O que o examinador está pedindo, comparando as duas coisas. Ele está excluindo as demais. Lá na economia, ele vai falar alguns termos, que é o ceteris paribus, que é o tal do tudo no mais constante. Ou seja, esquece o resto e analisa essas duas situações. Então é isso que o examinador normalmente fala. Esquece o resto e analisa essa situação. Então nessa situação aqui do defensor, ele falou assim, ó, olha, entre escrito e silêncio deve ser escrito, ok? Então esquece o resto.
Complicado? Não, você vai pegar o jeito. Imperatividade é um atributo com base no qual o ato administrativo pode ser praticado pela própria administração sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Quando falar da necessidade ou da desnecessidade da intervenção do Poder Judiciário, nós vamos estar falando da imperatividade ou da autoexecutoriedade. Vamos estar falando da autoexecutoriedade. As duas andam muito juntas, certo? Então veja a distinção. Imperatividade e supremacia do interesse público sobre o privado. Então ele vai te exigir alguma coisa, você parar no sinal vermelho. Parou no sinal vermelho, agora a autoexecutoriedade independe do teu consentimento do Poder Judiciário. Então, vamos colocar aqui uma placa aqui, por exemplo. Tem uma placa lá parada, proibido parar e estacionar. Aí você aqui ao lado da rua, aqui vai ter a rua. Aqui vai ter a outra faixa. Aí você faz belezão. Pega lá o teu Fusca. E faz o que com o Fusca? Estaciona bem embaixo da placa aqui. Agora os carros estão passando por aqui, para lá e para cá. É uma mão inglesa? É uma mão inglesa. Olha só, tem aqui então proibido parar e estacionar. O que é isso aqui? Uma imperatividade da administração, do interesse público, é uma supremacia dele. Ele está dizendo assim, ó, não pare, certo? Quando está falando isso, ele está agindo com o que? Com supremacia. E você foi ali, parou o carro, desembarcou e saiu, foi lá sentar lá na pracinha. Aí o que acontece? Agora vai chegar um agente de trânsito aqui, vai pegar aqui a anotação, e vai ter o que? Aplicar uma multa e vai rebocar o seu carro daqui, certo? Para rebocar o carro, ele vai precisar do consentimento do Poder Judiciário? Resposta não, independe do Poder Judiciário, perfeito? Então, agora nós estamos falando da autoexecutoriedade, que independe do consentimento do Poder Judiciário você tirar o fuscão do cidadão que parou aí num local proibido, ok? Então veja que a imperatividade ela está próxima à autoexecutoriedade, mas uma distingue da outra, perfeito? Então vai ser isso. Questão última da bateria. A competência, um dos requisitos do ato administrativo, certo? É intransferível, ok, sendo vedada a sua delegação. Eu posso delegar, em alguns casos são proibidos. Os casos que são proibidos são na 9784, não vou trazer aqui agora, mas a gente vai ver na oportunidade quando nós estivermos estudando a lei, certo? Então, não é delegado, perfeito? Então, não é vedada a delegação. Então, o item está incorreto. Assim terminamos mais uma bateria e vamos para a próxima e última.